Olha aí, pessoal, tivemos a nova divulgação do Boletim Focus, hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo. Semanalmente temos a revelação desse Boletim Focus preparado pelo Banco Central e, bem, o mercado sentenciou que a inflação em 2024 vai encerrar em 4,5%, no limite da meta, naquele extremo em que a coisa pode chegar, e é um aumento contínuo já há muito tempo, né? Aliás, um aumento grande em relação à semana passada, o que é um problema naturalmente, demonstrando que as expectativas do mercado estão piorando para a economia brasileira e também determinando quais serão os próximos passos que o próprio mercado vai tomar. Matéria de investimentos, variação da bolsa de valores, preço do dólar, enfim. Vamos olhar essa questão da inflação e todos os outros temas do Boletim Focus também para a gente medir a temperatura do mercado para a economia brasileira que, convenhamos, não está convencendo ninguém, não é? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual que é a situação do Boletim Focus? Olhando aqui naquele gráfico que eu tanto critico aqui do Poder 360, um novo gráfico, o anterior era melhor, enfim, a gente já passou dessa fase, né? Então, os indicadores analisados pelo Boletim Focus são PIB, inflação, aqui medida pelo IPCA, a estimativa para o IPCA, a taxa Selic e o dólar, né, o câmbio dólar versus real. Boletim Focus, você sabe, é preparado pelo Banco Central, eles consultam vários agentes do mercado, da área da economia, da área do mercado financeiro, para fazer aí a mediana das expectativas para esses indicadores. Tem a questão da dívida também, mas geralmente a gente não analisa aqui não. De vez em quando eu trago para a gente ver como que está a temperatura do mercado em relação à economia brasileira. E, pois bem, o que alterou da análise anterior, ou seja, da semana passada, isso aqui é semanal, para agora? Temos aqui a percepção atual, 21 de outubro de 2024, a percepção da semana passada e 4 semanas atrás. Então, dá para a gente ver uma janela aqui de um mês para avaliar as mudanças nas expectativas do mercado. O que aumentou aqui, né? O PIB para 2024 subiu mais um pouquinho e tem subido de forma constante aqui, 3,05%. Isso aqui, obviamente, se deve à expansão fiscal, não é nada além disso, não é crescimento real da economia, não é algo sustentável. Veja, por exemplo, que a expectativa para o PIB de 2025 está estacionada abaixo de 2% há muito tempo. São várias semanas, inclusive, que a expectativa é de crescimento nenhum para 2025, porque é a verdade, né? É um esgotamento do impulso fiscal que o governo Lula está tentando fazer de todas as formas, ou o voo da galinha, como nós costumamos dizer por aqui. Ou seja, 2024 vai ter um crescimento ok, na faixa dos 3%, talvez até um pouco mais, só que 2025 não vai chegar nem a 2%, de acordo com o mercado, é a retração da economia, ou pelo menos uma desaceleração. Por enquanto é desaceleração, crescendo, mas crescendo pouco, né? Agora, o que realmente aqui impactou foi o aumento da previsão a respeito da inflação. Isso aqui estava subindo um pouquinho de cada vez, a cada semana. Veja aqui que de 4 semanas atrás para a semana anterior, um intervalo de 21 dias, portanto, houve aqui um aumento de 0,02% da inflação, praticamente nada. Agora isso saltou para 4,50%, que não apenas é um valor muito alto, um aumento considerável, né, de uma semana para outra, como é o limiar, o limite da meta de inflação, que é 3%, o centro da meta, mas com margem de até uma tolerância de 1,5%, 1,5 ponto percentual. Então, o mercado já cravou que a inflação vai ficar exatamente nessa linha. Por enquanto, pode piorar. E eu me lembro, eu analisando o Boletim Focus lá atrás, né, neste ano,
comentando que o mercado estava colocando ali 3,8% de inflação, né? Falando assim que está mais perto do teto do que do centro da meta. 3,8 está mais perto de 4,5 do que 3%. E olha aí, agora a perspectiva já chegou a 4,50%. E não apenas isso, para 2025 também a expectativa tem crescido de forma considerável, chegando a 3,99%, praticamente 4% nesta análise, piorando também da semana anterior, piorando também da análise de 4 semanas. Então, a expectativa para a inflação realmente é muito ruim. Não é para menos, nós temos vários preços sendo pressionados, questão da energia elétrica, alimentos, né? Algumas lavouras, a soja subiu muito, as carnes de forma geral, enfim, há uma pressão clara do ponto de vista inflacionário em vários aspectos e que infelizmente tende a ficar mais tempo, né? E aí, em consequência, você tem também uma previsão de taxa Selic mais alta, porque essa é de fato o mecanismo, né, a ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação, para tentar controlar pelo menos. Então veja que a expectativa para a Selic neste ano é manutenção do que havia antes, 11,75, mas aumentos, né? Acho que vai ter que ter aí 2 aumentos num padrão mais tranquilo para a gente chegar nesse patamar aqui até 31 de dezembro deste ano, né? É a manutenção do valor anterior, mas veja que é uma subida considerável de 4 semanas para cá, e uma coisa justifica a outra. O mercado está dizendo que a taxa Selic vai se manter nesse patamar aqui, né? Num patamar que era suficiente, perdão, para a expectativa anterior, mas não é suficiente para a expectativa atual, o que obviamente vai resultar numa taxa de inflação mais alta, né? Ou seja, a contenção disso aqui exigiria uma taxa Selic maior, mas provavelmente não vamos ter um aumento, não há. No fim das contas, o Banco Central é autônomo, mas não há interesse político para isso que seja suficiente. Sempre esse ponto vai ser levado em consideração. Taxa de juros é um remédio extremamente amargo, né? Agora, o mesmo não se pode dizer para 2025, porque sim, a expectativa aumentou. E, meu amigo, se a taxa Selic aqui estava sendo projetada na casa dos 10% para 2024, 10, alguma coisa, para 2025 já teve Boletim Focus cravando 9% da taxa Selic no final do ano. E olha aí, o pessoal agora acredita que vai ser 11,25%, ou seja, é um aumento, né, em relação às semanas anteriores e representa apenas no ano de 2025 inteiro uma queda de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic. Apenas isso vai terminar 31 de dezembro de 2024 com 11,75, vai chegar a 31 de dezembro de 2025 com 11,25. Não vai mudar absolutamente nada na prática. Com uma inflação alta, acima da meta também, próxima do teto da meta, né? Porque continua sendo 3% para 2025, o que mostra realmente que vários fatores que estão causando essa alta de preços no presente vão se manter em 2025, é a estimativa do mercado de forma geral. Aí, né? E aí a gente se pergunta, será que o Gabriel Galípolo vai segurar essa peteca de fazer só um corte de 0,5 ponto percentual no ano de 2025 inteiro? Meu amigo, o Lula vai chiar bastante com isso aí, né? E você tem, é claro, uma expectativa de aumento do dólar a partir daí. Uma coisa está ligada na outra, essa é a verdade. E como o índice de inflação sobe, o dólar tende a subir também. A expectativa é de 5,42, na verdade. Essa faixa aqui é o novo normal, a casa dos 5,40 é o novo normal do dólar para o Brasil, para a realidade brasileira, tanto que o mercado já cravou isso aí para 2025 também. Vai ser 5,40, que já está essa manutenção desse patamar, é a nova realidade do câmbio brasileiro, né? Então, de maneira geral, nós podemos dizer que tudo piorou nas estimativas econômicas, né? Mas o PIB aumentou aqui. Esse PIB esconde a raiz dos problemas, que é a expansão fiscal. E é nisso que o mercado financeiro está mirando
nesse problema do endividamento constante do setor estatal, que leva a uma emissão de dívida para você rolar isso aí, porque o governo não paga a dívida, o governo se endivida cada vez mais. 12 meses a dívida pública brasileira cresceu mais de R$ 1 trilhão. Não tem dinheiro no mercado para emprestar isso para o governo. Isso é feito via impressão de dinheiro, enfim. Isso obviamente expande a base monetária e aí você tem aumento de preços, a tal da inflação aqui. Você tem a desvalorização da moeda, uma vez que a quantidade de reais aumenta, a oferta aumenta, o preço cai. É lei da oferta e da demanda simplesmente, e aí você tem o dólar subindo em decorrência disso, e você tem uma taxa Selic constantemente elevada para tentar conter essa zorra toda que está aí, para tentar segurar os preços e tentar fazer o real ficar mais demandado, mais desejado para compensar o excesso de oferta, né? Tudo em troca de quê? De uma mixaria de aumento de PIB para o Lula ficar esbanjando números forjados e falando que ele está ressuscitando a economia brasileira. Veja que, de maneira geral, portanto, o mercado não confia nessa história. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.